Olá a todos e a todas, espero que estejam todos bem na medida do possível. Eu me chamo Lucas Martins e venho apresentar brevemente para vocês o trabalho que foi intitulado como Do Lógico ao Numérico na Geometria Plana, uma proposição didática a partir da metodologia de resolução de problemas. Bom, iniciando esse trabalho, eu trato um pouquinho da contextualização, então, um pouco sobre o lugar de onde eu falo. Atualmente eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal do Paraná, resido em Curitiba, e essa pesquisa ela aconteceu num contexto um pouco diferente, né? Ela aconteceu num projeto de extensão, onde eu ministrava oficinas de matemática, num período da graduação, no ano de 2018, onde eu trago para vocês aqui hoje o objetivo geral de socialização de uma proposta pedagógica centrada na problematização como fonte da aprendizagem, com enfoque no processo pedagógico, dentro desse contexto de oficinas, né? Como referencial teórico, eu trago a metodologia de resolução de problemas do Polya, onde ele vai destacar 4 etapas principais, né? A primeira, que diz respeito à compreensão do problema, onde a ideia é que o aluno olhe para o problema e se pergunte, né, quais são as incógnitas, quais são as variáveis, quais são os dados que a gente tem. Na sequência, a gente tem o estabelecimento de um plano, onde a gente vai olhar para isso que a gente se perguntou e que a gente encontrou e vai tentar encontrar um plano para que esse problema seja resolvido, né? Na sequência, a gente tem a execução desse plano e por quarta e última etapa, a gente tem um retrospecto, né, onde a ideia é que a gente volte observando o que foi feito, se perguntando se teria uma outra maneira de fazer, se perguntando se a gente já teria feito algum problema parecido, né, tentando fazer essa análise do que foi feito. Como fundamentação teórica, eu acabo propondo também a análise de discurso dentro desse viés da Orland. Quando a gente olha para a metodologia, então, a gente tem essa oficina que foi aplicada dentro de 3 escolas de Camboriú e Balneário Camboriú, que são municípios de Santa Catarina. Uma delas é a Escola Básica Municipal Professor Arthur Sickman, onde foram aplicadas em 2 turmas do 9º ano. Outra foi a professora Ivone Terezinha Garcia, onde foi aplicada em uma turma do 6º ano. E por último, a gente tem o professor Antônio Lúcio, onde foi aplicada em uma turma do 6º ano também. Contudo, com todo esse contexto, a gente tem então 4 turmas, contabilizando um total de 102 alunos, onde nós priorizamos a realização de duplas ao longo das oficinas, e em função de algumas turmas serem elaboradas com um número ímpar de alunos, né, acabaram se formando também 2 trios. Para a realização dessa oficina, então, a gente utilizou 2 horas aulas, o que é o equivalente a 1h30, onde 3 turmas foram aplicadas no período matutino, essa oficina, e outra turma, que diz respeito à turma da Ivone Terezinha, foi aplicada no período vespertino. Como material, a gente utilizou o papel quadriculado ou milimetrado, a tesoura, atividade impressa, lousa e canetões, né? Aqui eu trago brevemente a atividade que foi impressa, inclusive a minha ideia é disponibilizar o link em anexo, caso alguém tenha interesse, mas a ideia dessa atividade foi partir do recorte de um quadrado de 20 por 20, né, unidades de lado, perguntando para eles quantas unidades que fazem parte desse quadrado, né, e a partir disso a gente vai desenvolvendo uma sequência de mudanças, tentando olhar para esses fatores, né. Aqui eu trago 2 situações que acabam sendo relevantes para a gente pensar essa proposta pedagógica. Uma delas por Piaget, onde ele diz que uma coisa, porém, é inventar na ação e assim aplicar praticamente certas operações, e outra é tomar consciência das mesmas para dela extrair um conhecimento reflexivo e, sobretudo, teórico, de tal forma que nem os alunos nem os professores cheguem a suspeitar de que o conteúdo do ensino ministrado se pudesse apoiar em qualquer tipo de estruturas naturais, né? Uma outra situação que eu trago também vem nessa linha da análise de discurso, quando a gente pensa a Orland, onde ela diz que não consideramos nem a linguagem como dado, nem a sociedade como um produto, né? Elas constituem mutuamente. Com isso, a gente vai olhar um pouquinho, então, para a descrição e análise de dados dessa oficina, onde foi observado uma certa resistência inicial por parte dos alunos, né, por se tratar de uma prática onde o professor ele passa a se tornar um facilitador, né, um mediador dessa prática, onde eles, por si só, precisam encontrar os resultados nessas etapas. Na sequência, a gente tem também a importância de uma postura docente, que vem um pouco dessa relação também, de uma postura que auxilie os seus alunos, mas que, ao mesmo tempo, não dê resultados, né, de uma postura que questione e que estimule constantemente a resolução desses problemas. Na sequência, a gente tem também o fato de que apenas 2 duplas optaram pela contagem de cada unidade, né? Ou seja, ao invés de utilizar o princípio multiplicativo, elas foram contando unidade por unidade, né? O que leva a gente a pensar também o lugar do erro no processo pedagógico, tendo em vista que elas provavelmente foram umas das duplas que mais tiveram dificuldade para fazer essa contagem, né? E ainda assim encontraram valores que não foram os desejados, né?
Na sequência, a gente também tem um destaque para a facilidade das turmas do sexto ano, em detrimento das turmas do nono ano. A gente tem um destaque também na adaptação das fórmulas, onde os nonos anos normalmente utilizavam com certa facilidade a fórmula da área do quadrado, na primeira etapa, e na sequência eles dividiam por 2 para obter a área do triângulo, por exemplo, né? E representando, de certa forma implícita, a fórmula que a gente utiliza para encontrar a área desse triângulo. Vale destacar também a importância dessa oficina como uma oficina que desenvolva a noção de área pelo princípio multiplicativo, e a finalização dessa oficina ela acontece de forma flexibilizada, né? No sexto ano a gente trabalha mais com o princípio de área, e no nono ano a gente pode olhar para essas fórmulas, para essas relações e tentar fazer contrapontos com o que com o que foi encontrado ao longo da oficina de forma mais palpável, digamos assim, né? Aqui eu trago algumas referências e muito obrigado.